Olá, eu sou o professor Gilvan Araújo e você está no canal Fragmentos Teóricos. Hoje iremos falar da Rede Globo de televisão, o maior conglomerado de mídia e comunicação da América Latina e um dos 20 maiores grupos de mídia no mundo. Mas antes, não esqueça de inscrever-se no nosso canal e dar um like nesse vídeo. Sem mais demora, solta a vinheta, Ivo. A Globo foi fundada no dia 26 de abril de 1965. Menos de 5 anos depois da sua fundação, ela já ocupava o primeiro lugar da audiência da televisão brasileira, lugar que ela nunca saiu. Só em 2018, a empresa faturou 15 bilhões de reais. Apesar de todo esse sucesso, a Globo vem sendo criticada principalmente por sua cobertura sobre a política brasileira. Ultimamente, tanto políticos quanto militantes de direita e de esquerda criticam a Globo por não ser isenta ou imparcial no seu trabalho jornalístico. O tom ficou ainda mais pesado quando o presidente Jair Bolsonaro, em suas redes sociais, chamou a emissora de canalha. E mais recentemente, em um discurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, o ex-presidente Lula disse que a Globo é uma vergonha. E você o que acha? Acredita que a Globo trabalha com total isenção jornalística? Você acredita que a Globo utiliza do jornalismo para fazer política ou faz apenas jornalismo político? Afinal de contas, a Globo é aliada à direita ou à esquerda? E quanto às outras emissoras de televisão brasileiras? Você acredita que elas agiriam ou agem diferentes da Globo na luta pelos seus interesses? Bem, eu acredito que para responder a estas e outras questões, a gente deveria buscar um pouco da história para ver como é que a Globo agiu desde o seu surgimento. A situação das emissoras de televisão no Brasil, até meados da década de 1960, era a seguinte. A TV Tupi era a primeira emissora de televisão brasileira e a quinta criada no mundo. Foi criada pelo empresário Assis Chateaubriand em 18 de setembro de 1950. A TV Excelsior, do empresário Mário Wallace Simonsi, inaugurada em 9 de julho de 1960, era a maior concorrente da Tupi. A TV Record, inaugurada em 27 de setembro de 1953 pelo empresário Paulo Machado de Carvalho, ocupava o terceiro lugar na audiência. E a TV Rio, inaugurada no posto 5 de Copacabana pelo empresário João Batista do Amaral em 15 de julho de 1955, estava na quarta posição. A Globo, do empresário Roberto Marinho, fundada em 26 de abril de 1965, ocupava a quinta posição. Em termos de conteúdo, enquanto a Excelsior trabalhava com superproduções para tentar conquistar a audiência das classes A e B, a TV Tupi trabalhava numa linha mais popular e nacionalista, inclusive na produção de suas telenovelas. A TV Record ia na mesma linha da Tupi. E a TV Rio trabalhava com programas, basicamente com artistas vindos da rádio Mairink Veiga, como Flávio Cavalcante, por exemplo. Mesmo sendo nova no mercado, a TV Globo investiu na contratação de autores, diretores, artistas e demais profissionais que pudessem dar uma nova roupagem à sua programação. E logo no primeiro ano no ar, tomou o terceiro lugar da audiência da Record. Apesar da briga pela audiência, existia uma crítica generalizada sobre o baixo nível da programação das emissoras, especialmente por causa de programas de auditório ao vivo, o que se tornou um fator de pressão fundamental para a mudança de perfil da televisão brasileira na década de 1970. E foi aí que a Globo começou a crescer. Ao contrário de suas concorrentes, a Record, a TV Tupi e a TV Rio, que trabalhavam meio que na base de improviso, a Globo criou seus departamentos de pesquisa e marketing.
A partir de 1966, o presidente Roberto Marinho começou a contratar pessoal especializado para dar conta da sua grade de programação. A parte financeira ficou por conta de Joe Walsh, executivo do grupo Time Life, e a comercial sob o comando de Walter Clark, que em 1967 contratou José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, com quem já havia trabalhado na TV Rio, para dirigir a programação e produção. Essa história da Rede Globo com o grupo Time Life norte-americano é cheia de polêmicas. Tudo começou quando o então governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, questionou os contratos assinados pela Globo com um grupo norte-americano, um em 1962 e o outro em 1965, já que a Constituição brasileira proíbe a existência de capital estrangeiro na gestão ou propriedade de empresas de comunicação brasileiras. Roberto Marinho foi chamado a prestar contas a uma CPI instaurada em 1966 pela Câmara dos Deputados. Marinho alegou que um contrato era de assistência técnica e o outro previa a participação da Time Life apenas nos lucros ou prejuízos e não nas decisões gerenciais da emissora. Joe Walsh, por sua vez, disse que era apenas um consultor que dava ideias de promoção, compra de mercadorias e assistência técnica, mas que não interferia nos assuntos financeiros da emissora. As explicações de Marinho e de Walsh foram aceitas pela CPI e a emissora carioca só pôs fim ao acordo com a Time Life em julho de 1971. Quando contraiu empréstimos em bancos brasileiros para quitar as despesas com os serviços de assistência técnica prestados pelo grupo norte-americano. Enquanto Roberto Marinho se ocupava em se explicar para os políticos, Boni e Clark estruturavam a grade de programação da emissora, dentro de uma lógica já adotada antes pela TV Excelsior. A grade de programação foi montada dentro do princípio da horizontalidade e da verticalidade. O princípio da horizontalidade diz respeito à reserva de horários para determinados programas ao longo da semana, como a novela das 8, por exemplo. Enquanto que a verticalidade diz respeito à organização diária dos programas em diferentes faixas de horários, como, por exemplo, a programação infantil pela manhã, os programas femininos à tarde e as telenovelas e telejornais à noite. A estratégia da Globo era de longo prazo. Isso significa que ela estava inclusive disposta a bancar programas de pouco sucesso para garantir com o tempo, a publicidade e a audiência. Da mesma forma, retirava programas de sucesso do ar para não desgastar a sua fórmula. Paralelamente ao processo de reformulação das emissoras, o governo militar pretendia promover a integração nacional pela comunicação e via na televisão a melhor estratégia para isso. A Embratel, empresa brasileira de telecomunicações, foi criada em 1965 e possibilitou, a partir de 1969, que as emissoras programassem sua programação por micro-ondas. A TV Globo foi a primeira a utilizar o sistema. Em setembro de 1969, o Jornal Nacional foi o primeiro programa televisivo transmitido em rede, graças à estrutura tecnológica fornecida pela ditadura militar. A concessão da TV Excelsior foi cassada pela ditadura militar em 1970. E a TV Tupi já não andava bem das pernas, economicamente falando, e também foi cassada pela ditadura militar em 1980. Foi assim que a Globo, já em meados da década de 1970, assumiu o primeiro lugar da audiência e de lá não saiu mais. A Globo soube se aproveitar do fato de ser a preferida dos governos militares e expandiu seu alcance para todo o território nacional. O sistema de rede garantiu o aumento da audiência, do mercado consumidor e também das verbas publicitárias. A porcentagem da publicidade investida em televisão passou de 39,6% em 1970 para 59,3% em 1981.
Os números de aparelhos de TV existentes no Brasil em outubro de 1975, de acordo com a revista Mercado Global, de dezembro daquele ano, era de 10,5 milhões de aparelhos. E 97% deles já faziam parte da área de cobertura da Rede Globo. Para a ditadura militar no poder por 21 anos, a programação da televisão em rede nacional não poderia ser dominada por programas grotescos e de baixo nível. Era preciso que a programação das emissoras trabalhasse na formação de cidadãos, segundo a doutrina de segurança nacional, baseada em valores ligados a um cristianismo conservador, tendo como pilares a família, a religião católica, a pátria, o trabalho, a moral e os bons costumes. A maior implicância da ditadura militar era quanto aos programas de auditório, mais especificamente o programa do Chacrinha na TV Globo e o de Flávio Cavalcante na TV Tupi. Por isso, em 1973, a Globo começou a consolidar o que ficaria conhecido mais tarde como Padrão Globo de Qualidade, que se resumia a um modelo de televisão mais apropriado às exigências do Estado, o que se traduzia em uma maior utilização do videotape e na redução de produções ao vivo. Nos programas gravados também era possível sempre imprimir recursos gráficos, como esse que o Ivo faz aqui no nosso canal. Voz em off, dar um ritmo mais acelerado e dinâmico, além de corrigir equívocos e imperfeições. Com a construção desse novo padrão estético, os apresentadores dos programas populares começaram a perder espaço e foram sendo afastados. A qualidade da programação desejada pela Globo era resultante de uma diminuição do improviso, da informalidade e do inesperado. Era a modernização televisiva que ditava as regras das emissoras de televisão na década de 1970. A expressão modernização significava o conjunto de normas a serem seguidas para mudar tanto a programação quanto a produção das emissoras. Foi nessa época que a Globo contratou diversos artistas intelectuais de esquerda, como Gianfrancesco Guarnieri, Walter Lima Júnior e Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, que mantinham um diálogo próximo com as vanguardas artísticas e com o gosto dos setores médios escolarizados do público. Exatamente o perfil de audiência que a emissora queria alcançar. A estratégia da Globo era elevar o nível para atender às pressões do Estado. Apesar de fazer um discurso pela qualidade, pelo nacionalismo, não há como negar que a interferência dos governos militares nas emissoras de televisão não era só uma implicância aos programas de auditório. 3 acontecimentos bem mais significativos marcaram a relação dos militares da ditadura com a televisão. O primeiro foi a cassação da TV Excelsior em 1970. O segundo, a cassação da Tupi em 1980. E o terceiro, a relação cada vez mais próxima do regime militar com a Globo. A criatividade e a inovação da TV Excelsior não foram qualidades suficientes para manter a emissora no ar por mais de 10 anos. A sua cassação pelo ex-presidente Emílio Garrastazu Médici em 1º de outubro de 1970 se deve, dentre outros fatores, a um determinante, a sua postura editorial a favor de um nacionalismo democrático. A emissora, diante de um eminente golpe militar em 1964, se posicionou a favor da manutenção no poder do presidente João Goulart. Com a consolidação da ditadura, a Excelsior sofreu boicotes e uma censura bastante rígida. Com a morte do seu fundador, Mário Wallace Simonsi, em 1965, a emissora adquiriu muitas dívidas e não tinha como saldá-las. Em julho de 1980, noticiou-se que o governo iria intervir na TV Tupi, promovendo a cassação de seus canais em 8 estados brasileiros. Os bens da emissora foram embargados para pagar dívidas com a Previdência Social.
5 grupos estavam interessados na exploração dos canais da Tupi. Henri Maxu, da revista Visão, o grupo Abril, com mais de 40 revistas e cerca de 50% da tiragem total de revistas brasileiras, o grupo Jornal do Brasil, que possuía também emissoras de rádio, o grupo Silvio Santos, que já atuava na televisão, e o grupo Bloch, que editava várias revistas, inclusive a revista Manchete. O resultado da concorrência saiu no início de 1981. Os grupos Silvio Santos e Bloch dividiram entre si o espólio da TV Tupi. Os questionamentos em torno da disputa, claro, começaram a surgir. Para a não escolha do Grupo Abril, o argumento do general Otávio Medeiros, do Serviço Nacional de Informações, era que o Grupo Abril poderia se tornar o grupo de comunicação mais poderoso do Brasil, haja visto que já era o maior do setor gráfico. Para o Grupo Jornal do Brasil e para o empresário Henri Maxu, não houve explicações. Quando olhamos para toda essa história, podemos chegar a várias conclusões. Eu, particularmente, aponto 3 que considero mais relevantes. A primeira é que o empresário Assis Chateaubriand tinha razão quando, lá por volta de 1949, disse que, em uma de suas viagens pelo mundo, havia descoberto uma máquina capaz de influenciar a opinião pública. Foi com base nessa ideia que ele se esforçou e investiu muito dinheiro para trazer a televisão para o Brasil. A segunda conclusão é que fazer televisão custa muito caro. Por isso, as emissoras de televisão precisam de acordos comerciais, estratégias de marketing e grandes patrocinadores para se manterem vivas. Talvez a maior fonte de patrocínio venha do dinheiro público, através da propaganda das ações dos governos. Isso explica porque donos de televisão são vistos de mão dadas com políticos em Brasília. Mas não podemos ignorar que grandes empresas do setor privado também compõem uma boa fatia desse bolo. Por fim, podemos entender que essa costura entre poder de influência e dinheiro se dá a partir de uma afinidade de interesses entre as emissoras de televisão e aqueles que podem sustentar a sua permanência no ar. É uma via de mão dupla, onde de um lado estão aqueles interessados em influenciar a opinião pública e de outro, aqueles interessados no dinheiro e poder que essa influência pode render. Então, se o que interessa para as emissoras de televisão é faturar, o que mais importa para elas é manter grandes anunciantes patrocinando a sua programação. Em troca, elas oferecem o seu poder de influência sobre a opinião pública e o mercado consumidor. Sob essa lógica, é importante que se diga que não interessa quem está no poder, desde que esteja pagando o preço pedido. Em toda essa engrenagem, o jornalismo é uma peça importante. Afinal, o seu compromisso básico com a verdade dos fatos interessa muito àqueles que querem a opinião pública do seu lado. A coisa começa a se complicar quando começam a querer desvirtuar o compromisso do jornalismo com a verdade com os interesses comerciais da empresa. Assim, mistura-se a informação jornalística com os interesses de patrocínio, de publicidade e de propaganda. Essa mistura não tem como dar certo e não resulta, claro, numa imparcialidade total das emissoras de TV. O acordo tácito para essa distorção é claro. Eu só anuncio no seu canal se você não falar mal de mim, da minha empresa ou do meu governo. Bem, enquanto a televisão no passado era a única fonte de informação, esse tipo de acordo ainda poderia acontecer e, de certa forma, trapacear com a sua audiência. Mas hoje em dia, a televisão não é mais o único canal de informação que temos. Um exemplo é o nosso canal aqui, que traz para você informações a partir de estudos e pesquisas. Então você, receptor, pode se informar muito melhor sobre aquilo que quer saber, não só pela televisão.
Depois de tudo que eu falei aqui, eu acredito que eu não preciso responder para você aquelas questões que eu levantei no início do nosso vídeo sobre a Globo e outras emissoras de televisão brasileira. Você tem total condições de responder todas elas, e mais algumas. Um forte abraço e eu espero por você em nosso próximo Fragmento Teórico. Até lá!